alunos, aqui quem vos fala é o professor Arlan Francisco. Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de matemática, certo? Voltada para o 7º ano da modalidade EJA. Vamos ver então, pessoal, qual o conteúdo que temos para a aula de hoje. Bem, pessoal, só lembrando a vocês para estarem em um local calmo e tranquilo para que possam se concentrar melhor nas nossas aulas. Nosso tema de hoje, pessoal, é potências de expoente natural e potência com outros expoentes, certo? Bem, pessoal, de maneira geral, vamos ver o que é potência. Olha, a operação realizada na potência é uma multiplicação e é representada da seguinte forma. A elevado a n é igual a quem? A vezes A, vezes A, vezes A, n vezes. Onde A é a minha base, n é o meu expoente e A vezes A vezes A é o produto de n. Ou seja, a quantidade de vezes que n se repetir, ou seja, a quantidade de números que for se repetir, eu vou multiplicar minha base por ela mesma, a quantidade de vezes que apareceu um número n. Certo, pessoal? Bem, pessoal, para compreender melhor, vamos acompanhar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho 2 elevado a 3. 2, que é a minha base, 3, que é o meu expoente. 2 elevado a 3 é igual a quem? A 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado a 3 é igual a 8. Olha como eu fiz. Peguei a minha base 2, multipliquei por ela mesma 3 vezes. Professor, multiplicou 3 vezes porque o senhor assim achou bonito multiplicar 3 vezes? Não, pessoal, multipliquei 3 vezes porque a minha potência aqui ela está elevada a 3. Se aqui fosse elevada a 4, por exemplo, elevava, multiplicava por 4. A base multiplicaria vezes ela mesma 4 vezes. Vamos ver aqui, pessoal, agora mais um exemplo. Olha. O exemplo 2. Temos que 5 elevado à quarta potência. 5 elevado à quarta potência é igual a quem? A 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. A base vezes ela mesma, 4 vezes 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, eu tenho 625. Como resultado da minha potência de 5 elevado a 4, eu tenho 625 como resultado. Onde 5 é a minha base, 4 é o expoente. E 625 é o resultado da minha potência. Simples, pessoal, e prático. Potência não tem dificuldade, certo? Principalmente quando se trabalha com um número de expoente natural. Olha o exemplozinho aqui, pessoal. Olha. O exemplo 3. 10 elevado a 2 é 10 vezes ele mesmo 2 vezes. Ou seja, olha, aqui, pessoal, no meu expoente, ele vai ditar a quantidade de vezes que a minha base vai se repetir na multiplicação. Olha. Eu tenho quem? 10 vezes 10, 2 vezes. Por quê? Porque aqui tem um 2, certo? Se fosse um 3, teria 3 10 aqui, seria 10 vezes 10 vezes 10. Como é apenas elevado a 2, meu expoente aqui é 2, minha base é 10, eu tenho 10 vezes 10, 100. Ou seja, o resultado da minha potência de 10 elevado a 2 é igual a 100. Bem, pessoal, temos alguns tipos de potência. Base real e expoente inteiro. É quando o expoente é inteiro, significa que ele possui número negativo ou positivo. Ele tem que ser inteiro. Vamos ver, pessoal, primeiramente o expoente positivo, certo? Expoente positivo. Quando a base for um número real, o expoente for positivo, obteremos a potência efetuada ao produto dos fatores. Acompanhe os seguintes exemplos. Que é 2 elevado a 2. Eu coloquei mais 2 para compreender que o meu expoente era positivo. Mas necessariamente a potência não vence desse mais 2, certo? 2 elevado a 2, eu tenho 2 vezes 2, 4. Aqui, mais um expoente positivo. 0,3 elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, que é igual a 0,027. Pessoal, é ideal vocês irem se acostumando,
E toda vez que é uma curiosidade muito importante, creio que vocês já tenham visto em multiplicação. Mas vale ressaltar aqui, toda vez que eu levar ao expoente um número que seja entre 0 e 1, concorda comigo? É 0,3 é maior que 0 e é menor que 1. É como se eu tivesse 30 centavos. Toda vez que eu levar um número desse ao quadrado ou ao cubo, passou de 2, pessoal, que eu vou elevar ele, o resultado sempre será um valor menor. Como assim, professor? Multiplique 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 e o resultado é menor? Isso, muito bem. Isso acontece quando tem na multiplicação com números menor que 1 e maior que 0. Para ser mais preciso, números que estejam entre 1 e 0, que é aqui em 50 centavos, 70 centavos, 35 centavos, que nesse caso aqui utilizamos 0,3. Ou, como vocês conhecem, 30 centavos, que tanto faz. Eu falo, pessoal, assim, dinheiro, porque é algo que a gente trabalha muito no dia a dia, certo? Fica melhor explicado. Temos aqui, pessoal, 1/2, ou seja, a metade, elevado a quem? Elevado a 2. Quanto que é 1/2 elevado a 2? É igual a 1/2 vezes 1/2. 1/2 vezes 1/2, eu tenho 1/4 em multiplicação de frações, certo? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Multiplicação de fração é simples. Multiplico de cima e o de baixo pelo de baixo. Perceba o seguinte, olha. 1/2. Quanto que vale 1/2? Quanto que é R$1 dividido para 2 pessoas? Ah, professor, 50 centavos. Observe, 50 centavos vezes 50 centavos, eu obtive 1/4. E R$1 dividido para 4 pessoas vai dar 25 centavos. Observe, eu multipliquei 0,5 vezes 0,5 e encontrei 0,25, um valor menor. Perceberam mais uma vez? Bem, pessoal, agora vamos ver uma partezinha um pouquinho mais complicada. Então, peço uma atenção maior ainda nesse caso aqui. Por quê? Porque quando trabalhamos o expoente negativo, certo? Aquele camaradazinho que fica na minha potência ali em cima, ele vai ser negativo. Olha, se o expoente é negativo, devemos fazer o inverso do número, que é trocar o numerador com o denominador, para o expoente passar a ser positivo. Observe o seguinte, eu tenho 2 elevado a menos 2. Como assim, professor? Trocar o numerador pelo denominador. E nesse caso, eu só estou vendo o meu numerador, não consigo ver o denominador. Bem, pessoal, pensa um pouquinho comigo. Olha, aqui eu tenho 2 elevado a menos 2. Se eu passar um traço aqui debaixo do 2 e vou fazer uma divisão, e debaixo do 2 aqui eu colocar 1, eu altero? Pense comigo, eu vou alterar a expressão? Não. Por quê? Porque 2 elevado a menos 2 dividido por 1 é 2 elevado a menos 2. Qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, já vão gravando isso na cabeça de vocês. Toda vez que você for trabalhar um número que for elevado ao expoente negativo, e esse número for um número inteiro, ele não for uma fração. Pessoal, que é um número inteiro? Acabei aqui me passando. Bem, número inteiro, pessoal, é 4, 8, 5, 9, menos 4, menos 8, são números inteiros. Quando vamos em algum supermercado fazer uma compra, vê algo, R$3,99, esse número é inteiro? Não. Quando a gente vê 4 em 1, é inteiro? Não, não pode ter decimal. Número inteiro é um número que não tem decimal, é apenas um número ali, pronto. 4, 5, 6, menos 8, não deixa de ser inteiro, menos 5, menos 7, tanto faz. Então, toda vez que você for trabalhar com o expoente negativo, lembre-se que debaixo de cada número inteiro existe o número 1, porque ele é o único número que não altera. Por exemplo, se eu tivesse o número 8, 8 dividido por 1 é o mesmo 8. Se você colocar um 2, 8 dividido por 2, 4, alterei. Não, meu número é 8. Então, tem que continuar sendo 8. Para ele continuar sendo 8, eu tenho que colocar 1. No caso aqui, a minha base quem é? Minha base ela é 2, certo? Então, aqui debaixo desse 2, que é um número inteiro, ele tem um número 1. Como que tem que resolver esse processo de elevar um número a um expoente negativo? Bem, pessoal, temos que inverter a base. Professor, para que inverter a base? Para que meu expoente fique positivo. Olha, lembra que eu falei a vocês aqui, daqui de baixo tem um número 1. Então, tudo que está embaixo sobe. Tudo que está em cima desce. Então, esse 1 sobe cá para cima, vai ficar 1 dividido por, e o 2 elevado a menos 2 desce.
Porém, que aqui que está o ponto-chave da questão. Esse menos aqui do expoente, ó, ele vai positivo. Professor, toda vez que eu inverter, subir o 1 e trazer para cá o número com o expoente negativo, ele fica positivo? Sim. Toda vez que você tirar ele do numerador e trouxer para o denominador, ele vai vir o expoente positivo. É importante frisar para vocês, o expoente que fica positivo. Por exemplo, se aqui fosse menos 2, um exemplo, fosse menos 2, continuava menos 2. Quem é que eu inverto? Apenas o expoente. Tranquilo? Professor, aqui o senhor falou que tem 1, aqui debaixo do 2. E se por acaso tivesse um 3, fosse 2 terços? O 3 subia e o 2 elevado a menos 2 descia. E o expoente 2 passava a ser positivo. Estou explicando passo a passo, pessoal, para ficar bem compreensível, que eu sei que é uma partezinha mais complexa, certo? Então fica aí 1 dividido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, sabemos que é 4, não é isso? Ou seja, vai ficar 1 dividido por 4. Ou eu posso multiplicar aqui, olha, 1 meio vezes 1 meio, que vai dar 1 quarto, dá no mesmo. Mas o ideal aqui, pessoal, eu coloquei passo a passo, mas aqui você já resolve a potência. 2 elevado a 2, 4. E 1, repito, 1 quarto. Logo, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto, certo? Observe como mudou um pouquinho o panorama da situação, olha. Se fosse simplesmente 2 elevado a 2 positivo, dava 4 positivo. Apesar de eu elevar um número positivo ao expoente negativo, perceba que esse valor ele ainda continuou positivo. Olha. Deu 1 quarto, porém, deu um valor menor, certo? O expoente ele acabou alterando o valor resultado, o resultado final, como se fosse positivo, seria outro valor, certo? Mais um exemplo aqui, pessoal, olha. Esse é até mais práticozinho, esse é mais simples. Olha. 1 dividido por 2 elevado a menos 2. Vamos lá? Um sobe e o outro desce, certo? Quem é aqui o meu denominador? É o 2, certo? O 2 é que está embaixo e o 1 está em cima. Então, o que é que vai acontecer? O 2, ele sobe, certo? E o 1, ele desce. E o expoente, que é negativo, fica positivo. Observar, olha. 1 dividido por 2 elevado a menos 2. Passou a ser quem? 2 dividido por 1 elevado a 2 positivo. 2 dividido por 1 é 2. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Tranquilo, pessoal? Bem simplesinho, certo? Quem não entendeu, volta um pouquinho no passo a passo. Eu tenho certeza que você vai conseguir pegar. Bem, pessoal, temos agora umas partes mais simples, vamos dizer assim. Quando o expoente ele é igual a 1, olha, quando o expoente for igual a 1 positivo, a potência será o próprio número da base. Lembre-se, 1 positivo, certo? For negativo, é aquele processo que a gente fez antes. Todas as questões que envolver expoente negativo, tem que resolver desse métodozinho que acabamos de ver. Olha lá, olha. A elevado a 1, eu tenho A. 2 elevado a 1, 2. 4 elevado a 1, 4. 100 elevado a 1, 100. Ah, professor, isso é bem fácil. Qualquer número elevado ao expoente em 1, pessoal, é ele mesmo. Fica muito fácil. Se aqui eu tivesse, por exemplo, 1 milhão. Até 1 milhão elevado a 1. Continua sendo 1 milhão. Qualquer número elevado ao expoente em 1, permanece ele mesmo. Simplesinho, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Outro aqui, pessoal, bem simples também, certo? Expoente igual a 0. Se o expoente for igual a 0, a resposta referente à potência sempre será 1. Acompanhe os exemplos aqui. Olha. Quanto que é A elevado a 0? 1. Quanto que é 1000 elevado a 0? 1. Quanto que é 25 elevado a 0? 1. Quanto que é? Esse é difícil. Vamos ver se é difícil? 7.365.568 elevado a 0. 1. Ah, professor, não tem dificuldade. Esse não tem dificuldade também. Tem uma regrazinha, pode botar no caderno de vocês. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Simplesinho e fácil. Professor, se for um número negativo, pessoal, continua sendo 0. Só que tem um porémzinho aqui. Observa aqui, ó, no primeiro exemplo. Nessa fotozinha aqui ao lado, olha. Aqui 5 elevado a 0, 1 tranquilo, olha. Menos 3 elevado a 0, eu tenho como resultado 1.
Observe que o menos 3 ele está entre parênteses, certo? Quando se eleva um número negativo a uma potência, tem que ter cuidado para se perceber a relação do parênteses, certo? Senão acaba alterando. Olha, menos 25 elevado a zero, eu tenho menos 1. Professor, como assim? Porque aqui, pessoal, olha, só quem está sendo elevado ao quadrado é o 25, certo? O sinal de negativo ele não está sendo elevado ao quadrado. É apenas o número 25. Então, 25 elevado a zero, e eu conservo o sinal de menos. Tenha bastante cuidado quando tiver o jogo de parênteses. É só uma questão de atenção, pessoal. Mas é muito fácil também, potência de qualquer número elevado a zero. Vamos ver agora, pessoal, algumas propriedades da potência, certo? Vamos ver o seguinte, olha, as propriedades da potência são utilizadas para simplificar cálculos, ou seja, tornar cálculos maiores, bem menores. Tranquilo? Bem, pessoal, vamos ver aqui a primeira propriedade, que é a propriedade número 1. Produto de potência de mesma base. Para fazer esse processo, o que acontece? Para uma potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Bem simples. Olha, A elevado a N vezes B vezes A elevado a N. A elevado a N vezes A elevado a N. É igual a quem? A A elevado a N mais N. Pessoal, está meio confuso. Bem, pessoal, veja aqui agora no exemplo como fica mais fácil quando envolve números. Olha, eu entendo para vocês que a letra demonstra assim, uma estranhezazinha quando trabalha só com letras. Mas o número, ele vem para simplificar. Olha, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Observe um ponto-chave aqui. Quem é a base na primeira potência? 2, que é 2 elevado a 2. Quem é a segunda base? 2. Então, olha, bases iguais, eu conservo a minha base 2 e somo quem? Os expoentes. Somo esses camaradas que estão em cima. Olha, 2 mais 3. Então, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 2 mais 3. E 2 que é igual a 2 elevado a 2 elevado a 2 mais 3 é igual a 2 mais 3, 5. Então, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 5. Professor, eu posso resolver essa potência aqui, multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes? Pode, mas o ideal aqui eu estou mostrando para vocês algumas práticas, alguns procedimentos e a propriedade. O interesse aqui maior é você compreender somente a propriedade. O cálculo, tenho certeza que a maioria de vocês já consegue fazer numa boa. Olha, 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 2. Opa, bases iguais, hein? 4 e 4. Então, conserva a minha base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Então, eu tenho como resultado 4 elevado a 7. Tranquilo e simples. Pessoal, é ideal vocês anotarem essa propriedade no caderno de vocês, certo? Então, uma pausa no vídeo aí e anota essa propriedade. Essa e as outras que eu vou dar para vocês agora. São 5 propriedades. Bem simples, mas é ideal você ter lá no caderno, que quando você pegar uma multiplicação de potência, e agora eu esqueci. Deixa eu ver meu caderno, como é que é. Quando você olhar, você vai ver que é só manter a base e somar os expoentes. Simplesinho. A segunda propriedade, pessoal, divisão de potências de mesma base. Faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. Olha, A elevado a N dividido por A elevado a N. Isso aqui é igual a A elevado a N dividido por A elevado a N. Fica A elevado a N menos N. Observe mais uma vez, olha. Base A, base A. Conserva a base. Quem são os expoentes? N e faz o quê? Menos o N. Professor, eu poderia inverter e colocar M menos N? Não, é do jeito que está. N menos N. O numerador, o primeiro número que está em cima, ele vai subtrair o camaradinho que está embaixo. A potência do numerador vai subtrair com a potência do meu denominador. Tranquilo? Nesse mesmo formato que vai aqui. Exemplo aqui, pessoal, com números agora para ficar bem mais simples. Ó. 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 2. Simplesinho, ó. Base 5, base 5. Conserva a minha base 5. E agora eu vou fazer o quê? Subtrair os expoentes. Ó.
6 menos 2, eu tenho como resultado 4. Então, 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 2, eu tenho como resultado 5 elevado a 4. Tranquilo. Agora vai chegar num ponto interessante, pessoal. Olha, 9 elevado a 2 dividido por 9 elevado a 3. Certo? Qual é o resultado dessa operação? Olha, 9 é a base. São todas as duas bases. 9, base igual, conservo minha base. E os expoentes agora? Subtrai os expoentes. Olha, 2 menos 3. Ah, professor, 2 é menor. Não importa. Lembra que eu falei a vocês? Tem que manter a ordem, certo? Se você inverter, o resultado vai dar diferente. Pode ter certeza que vai dar diferente. Veja o que é que acontece, olha. A potência do meu numerador vai subtrair pela potência do meu denominador, nesse mesmo formato. 2 menos 3, menos 1. Agora eu tenho a potência de 9 elevado a menos 1. E como vocês viram anteriormente, quando é um número elevado a um expoente negativo, o resultado muda se ele fosse positivo. Tranquilo? Por isso que é ideal vocês não inverter a questão da subtração das potências. Simplesinho. Propriedade 3, pessoal. A propriedade da potência de uma potência. Essa, pessoal, é uma das propriedades muito boa para você estar simplificando alguns números e é bastante utilizada e é uma propriedade considerada simples, certo? É uma propriedade fácil, ela não é uma propriedade difícil. Observe o seguinte, que vocês vão ver que ela é bem simplesinha, olha. A elevado a n, fecha parênteses, é elevado a n, ou seja, é a elevado a n que é elevado a m. Isso aqui é igual a elevado a n vezes m. Potência de uma potência multiplica seus expoentes. Bem simples, olha. Veja no exemplo aqui, olha. 7 elevado a 4 elevado a 2. Vou pegar as potências, os expoentes, e multiplicar. 4 vezes 2, 8. Tenho 7 elevado a 8. Não é fácil? 12 elevado a 3 elevado a 2. Quem são os meus expoentes? 3 e 2. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 12 elevado a 6. Tenho certeza que vocês acharam esse bem suave. Quarta propriedade. Potência de um produto. O expoente geral é um expoente dos fatores, certo? Temos aqui o seguinte, pessoal, olha. Exemplo, A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. O que é que acontece? Olha, aqui, pessoal, vou multiplicar A vezes B para depois elevar o resultado a N. Isso aqui significa, olha, A elevado a N vezes B elevado a N. Eu apenas distribuí a potência para os dois números e continuei a multiplicação. Exemplo aqui, olha. 4 vezes 5 elevado a 2. 4 vezes 5, sabemos que é 20, pessoal. Mas o ideal aqui é vocês aprenderem a propriedade. Porque quando chegar em polinômios, quando chegar numa conta maior, vocês vão conseguir simplificar utilizando essas propriedades, certo? 4 vezes 5 elevado a 2. É a mesma coisa que 4 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Tranquilo? Fácil demais. Próximo passo. 12 vezes 9 elevado ao cubo. 12 vezes 9 elevado ao cubo é a mesma coisa que 12 ao cubo vezes 9 ao cubo. Pois se essa propriedade bate, você pode fazer no caderno de vocês vão ver que bate. Exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo 2. 4 vezes 5, 20. Todo mundo sabe o que é 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. Vamos corrigir, ver se está certo. Do outro lado, olha. 4 ao quadrado 4 vezes 4 vai dar 16. 5 ao quadrado eu tenho 25. Quanto que é 25 vezes 16? Será que dá 400? Coloque na calculadora de vocês aí. Vou deixar essa curiosidade para vocês. Vejam aí. Bem, pessoal, vamos para a quinta propriedade da potência. Multiplicação de potência com o mesmo expoente. Conserva o expoente e multiplica as bases. Bem simplesinho, olha. A elevado a N vezes B elevado a N. É o processo invertido, certo? Da quarta questão. Está indo, agora estamos voltando. A elevado a N vezes B elevado a N. Eu tenho como A vezes B elevado a N. Observa o seguinte, pessoal, um fator importante aqui
é que eu só posso fazer isso aqui porque as potências elas são iguais, n. Tranquilo? Veja no exemplo aqui, olha. 4 elevado a 2 vezes 6 elevado a 2 é igual a 4 vezes 6 elevado a 2. Tranquilo, simplesinho. Porque a potência é 2 e 2. Professor, se a potência fosse 3 aqui, eu poderia colocar 4 vezes 6 elevado a 3 ou elevado a 2? Não, pessoal, aí você tem que resolver mesmo. Tirar da potência de cada um, resolver a potência de cada um para poder resolver. Isso aqui é quando as potências forem multiplicação de números em que as potências têm como expoentes iguais. 7 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Potência igual é 3 e 3. Pego esses dois camaradas, jogo dentro do parênteses. 7 vezes 4 elevado a 3. Simplesinho, uma boa. As propriedades, pessoal, repito mais uma vez, é importante anotar cada uma delas, certo? Bem, pessoal, aqui agora eu trago uma atividade para vocês. Como de costume, está aqui no link da descrição, certo? Clica aqui no link, resolve essa atividade. É muito importante você resolver. Um conselho que eu deixo para vocês. Pessoal, se possível, acabou a aula agora, responda agora. Pessoal, às vezes estou meio ocupado. Sim, daqui a 30 minutos, então vá lá e resolva. Por que é importante você não deixar para depois essa atividade? Porque você acabou de ver o conteúdo agora, certo? Sua mente está muito bem fresca. Então é ideal você já começar logo a resolver tudo. Certo? Resolvam aí. E aqui, pessoal, deixo esse desafio para vocês. É um desafio, mas quem focou na aula vai dizer, isso aqui eu já sei como é que eu faço. Quanto é 4 elevado a menos 1? Não é elevado a 1, é elevado a menos 1. E aí? Letra A, B ou C? Vejam aí e resolvam. E para fechar nossa aula de hoje, pessoal, com chave de ouro, eu trago essa reflexão para vocês. Olha, quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um de seus planos. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, como é de costume, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal, pessoal, e não esquece, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Certo, pessoal? Tchau e até uma próxima aula.